O mês de setembro nos traz uma oportunidade significativa para discutir um tema extremamente importante, a nossa saúde mental. Nós sempre reforçamos aqui no Manhã da Piedade a importância de estar bem com o nosso corpo, alma e espírito. E em tempos de incertezas, a fé se revela muitas vezes como um alicerce vital para a manutenção da nossa saúde. Ela proporciona, conforto, esperança e um sentido de propósito e nos ajuda a enfrentar as adversidades com resiliência. E é sobre isso, sobre a importância da fé na manutenção da nossa saúde mental, que eu vou conversar agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Padre Samuel, mais uma vez, seja bem-vindo ao Manhã. Obrigado, Vanessa. É sempre um prazer poder estar no Manhã da Piedade. Saudação a todas e todos que nos acompanham. Padre Samuel, eu queria já começar perguntando para o senhor qual que é a importância de falarmos abertamente sobre saúde mental, principalmente dentro das comunidades religiosas. Entender que de santo e de louco todo mundo tem um pouco. Então, quer dizer, não é o fato de nós estarmos vinculados a uma comunidade religiosa, o fato de nós crermos em Deus é que dá por descontado que a gente adoece, que a gente tem medo, que a gente tem trauma e de que a gente tem que estar o tempo todo correndo atrás desse negócio que a gente não sabe mais ou menos o que é a palavra saúde. Padre Samuel, a campanha, Setembro Amarelo, ela foca muito na prevenção ao suicídio. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que a igreja tem abordado esse assunto, que é um assunto tão delicado, é um assunto que pode gerar gatilhos. Então, assim, a gente vai tentar fazer da maneira mais tranquila possível e mais respeitosa também. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, trouxesse para dentro da igreja esse assunto, Como que a igreja tem falado sobre? Então, em primeiro lugar, é tomar a consciência de que o suicídio não pode ser um tabu. A conversa sobre ele, ela envolve a coragem de perceber que nós temos limites, de que há determinadas circunstâncias onde a gente pode ser levado ao desespero e de que se a gente não cria uma comunidade de amor, se não estabelecemos conexões e se a vida perde o sentido, a gente se desespera. Então, em primeiro lugar, ter essa consciência de que a pessoa que tem pensamentos suicidas, ela não é uma pessoa mais fraca do que as outras e nem é alguém que está fazendo drama, e também levar em consideração que a gente tem que abordar com coragem, sem se escandalizar e, sobretudo, estar atento aos sinais, não é? Aos sinais de alguém que desesperou do viver. Então, diria que alguns até têm a impressão de que na igreja é um tabu ou de que é alguma coisa que vai levar à condenação eterna. Não, temos que, para além das questões dogmáticas, para além de todo o susto, entender que somos seres humanos. E se a gente se desespera, a gente perde o sentido da vida e isso pode terminar mal, Então, com atenção, com respeito e, sobretudo, tendo a capacidade de não ter medo de falar deste tema que é tão importante. O senhor falou brevemente, Padre Samuel, de sinais. Quais seriam os sinais que o senhor poderia nos alertar em relação a uma pessoa que está em sofrimento, que está pedindo ajuda sem verbalizar esse pedido? Diria que tendência a isolamento, diria que uma tristeza contínua, porque evidentemente nós todos nos entristecemos, mas quando isso se torna contínuo, diria que a falta de brilho nos olhos, diria que a própria tentativa de autoextermínio. Alguns dizem, não, está fazendo só drama, não, mas é muito recorrente, que a pessoa que já tenha tentado suicídio uma vez, ela volte a tentar. Então, são pequenos sinais, pequenos detalhes aos quais nós temos que estar atentos para ajudar a pessoa a ser devolvida a si mesmo e em reencontrar um sentido para a vida. Uma coisa que o senhor falou aí que me chamou a atenção e que eu acho que cabe a nós, enquanto sociedade, é não achar que é frescura, Padre Samuel? Infelizmente, quem está nessa situação pode acabar escutando, isso vai passar, isso não é nada. E sempre que a pessoa demonstrar algum desses sinais,
estar atento, né? E oferecer um braço, um ombro amigo para a pessoa poder poder desabafar, poder falar sobre, né? Não pensar que é uma frescura da pessoa. Exatamente, porque todo sofrimento ele é uma instância subjetiva. Então tem coisas que eu enfrento que não te fazem sofrer. Tem coisas que você enfrenta que para mim seriam desesperadoras. Então nós hoje falamos muito do lugar de fala, e eu diria que é mais do que lugar de fala, é o lugar de escuta. É, na verdade, ver segundo a perspectiva do outro e tentar entender que aquela dor que a pessoa está experimentando é um grande sofrimento para ela. Ainda que olhando para nós, ou uma projeção nossa em relação à pessoa, a gente poderia ter a impressão de que não é uma coisa tão grave assim. Não, para aquela pessoa, considerando a estrutura que ela tem, o que ela está sentindo é uma dor grande. Padre Samuel, eu queria, né, que já que o senhor pincelou também essa questão da solidão e do isolamento, eu queria que o senhor reforçasse essa questão em relação ao que a comunidade, né, o que a comunidade de fé, a igreja, pode fazer para trazer essas pessoas, né, para mais próximo, o que tem sido feito. E eu queria voltar essa pergunta, e eu peço para o senhor voltar a resposta também, para a comunidade da terceira idade, né? Para os idosos que estão nos acompanhando. Muitos, infelizmente, vivem sozinhos e sentem a solidão na pele, literalmente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como nós, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, podemos abraçar essas pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem isoladas. Por favor. Então, eu diria que há uma diferença entre solitude e solidão. A solitude significa estar bem consigo mesmo e entender que, na verdade, a instância que sempre importa é a da resolução interna. Para citar uma frase de Nietzsche, embora ateu entendia de sentido para a vida, ele dizia, olha, quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, a solitude é positiva. Agora, a solidão é o desespero diante do fato de ou não estar cercado de pessoas que nós amamos, ou uma certa descrença ou quebra de expectativa com relação ao contexto que nos circunda, e é o isolamento, que seria a dimensão negativa do estar só, que é uma coisa positiva. Particularmente na terceira idade, este sentimento tende a vir mais à tona, porque imagina, uma vida em função dos filhos, com muito trabalho, com muita autonomia, e depois as pessoas que nós conhecemos, pode ser que não estão mais aqui, os filhos vão tomando outro rumo, então é natural que durante o período da terceira idade haja uma tendência ao isolamento e também a uma certa depressão. A depressão tem a ver sempre com o passado, né? Então o que eu diria? Da pessoa para com a pessoa e reelaborando sentidos para a vida. Os netos, boas viagens, bons livros, porque a velhice de quem não lê ou de quem não vê programas como Manhã da Piedade é sempre mais triste. Então tem que ter momentos de prazer, de encanto. E com relação a nós, que somos familiares, amigos e comunidade, é estar o tempo todo à procura de quem sumiu, aconchegar, ajudar essa pessoa a perceber que mesmo que ela não consiga fazer mais as mesmas coisas, ela não se tornou um alguém inútil para a nossa família, para as nossas relações e para a nossa comunidade de fé. Padre Samuel, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Manhã da Piedade para falar de um assunto extremamente importante. Eu comecei, né, a nossa conversa falando que a gente está na campanha Setembro Amarelo, mas essa questão da saúde mental é algo que a gente fala assim durante todo o ano, né, padre? Setembro a gente joga luz sobre essa questão, mas é um assunto que deve ser falado, como o senhor bem disse, não deve ser um tabu dentro da igreja, fora da igreja, é algo que precisa ser falado, porque é aquele equilíbrio que a gente precisa ter, né? Corpo, mente e espírito. Para a gente finalizar, eu peço por gentileza para o senhor deixar uma bênção em especial para as pessoas que estão passando por algum momento difícil, algum momento de depressão e que precisa buscar esse apoio. Por gentileza, padre. Eu diria, antes de tudo, não ter medo de pedir ajuda. Todos precisamos de ajuda. Há uma música que nós compusemos aqui no ano passado, um hino à Nossa Senhora da Piedade, Amparo dos Desamparados. Nossa Senhora da Piedade, e é pela intercessão dela que invoco a bênção sobre cada um dos que nos escutam e sobretudo aqueles que estiverem possivelmente você passando por um momento de desespero, peça ajuda, né? Reelabore um sentido para a vida e tenha a consciência de que pode contar com Nossa Senhora,
que ela é amparo dos desamparados e que ela te abençoe, te fortaleça, te dê ânimo e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Mais uma vez, muito obrigada. E semana que vem, o senhor volta com a gente aqui no Manhã da Piedade, combinado? Eu que agradeço, é sempre um prazer, ânimo e coragem. Setembro Amarelo é mês de celebrar a vida.